Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre teoria atômica da matéria. Temos então o número quântico magnético. O número quântico magnético ele especifica a orientação permitida para uma nuvem eletrônica no espaço, sendo que o número de orientações permitidas está diretamente relacionada à forma da nuvem, designada pelo valor de L. Então, dessa forma, este número quântico pode assumir valores inteiros de menos L, passando por 0 até mais L. Então, veja. Para o subnível S, o valor de L é igual a 0. Então, eu vou ter apenas um orbital, onde esse orbital vai ter o valor de ml igual a 0. Para o subnível P, L é igual a 1. Eu vou ter 3 orbitais, ou seja, eu vou ter 3 caixinhas, onde as 3 caixinhas terão a indicação. A primeira vai ter o valor de menos 1, a segunda vai ter o valor de 0 e a terceira vai ter o valor de mais 1. O subnível D, que tem o valor de L igual a 2, ele vai ter 5 orbitais, ou seja, 5 caixinhas. As 5 caixinhas terão valores para identificar cada região. Então, eu vou ter o valor de menos 2, vou ter o valor de menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Da mesma forma, eu vou ter para o subnível F, que vai ter o valor de L igual a 3. Vou ter 7 orbitais, onde cada orbital vai ter o valor de menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2 e mais 3. O número de orbitais em cada subnível é dado pela equação 2L mais 1. Isso significa dizer que, quando eu tenho L igual a 0, o número de orbitais, então, será 2 vezes 0 é 0, com mais 1 dá 1. Então, para o subnível S, eu vou ter apenas um orbital. Para o subnível P, eu vou ter 2 vezes 1 dá 2, 2 com mais 1 dá 3. Então, para o subnível P, eu vou ter 3 orbitais, ou seja, eu vou ter 3 caixinhas. Para o subnível D, eu vou ter L igual a 2, e aí então eu vou ter 2 vezes 2 dá 4, 4 com mais 1 dá 5, então eu vou ter 5 orbitais. Para o subnível F, eu vou ter L igual a 3. Então, 2 vezes 3 dá 6, 6 com mais 1 dá 7, me dando, então, um total de 7 orbitais. Por último, o nosso número quântico de spin, ele indica o movimento de rotação do elétron em torno do seu próprio eixo. Então, o movimento do elétron ao redor do núcleo atômico gera um campo magnético externo. Por outro lado, o movimento de rotação do elétron em torno do seu eixo gera outro campo magnético. Então, foram introduzidos os números quânticos mais meio e menos meio para os 2 spins possíveis, denominados spin paralelo e spin antiparalelo. Por que isso? Porque se eu colocar 2 elétrons girando no mesmo sentido, numa mesma região, um vai gerar um campo magnético de igual orientação ao outro. E aí, então, esses campos magnéticos iguais vão se repelir, não vão conseguir permanecer na mesma região. Logo, para que os elétrons permaneçam numa mesma região, emparelhados, eu vou ter que ter um girando num sentido e o outro girando em outro sentido. E aí, então, eu vou ter os 2 elétrons com possibilidade de estarem ambos na mesma região. Em 1927, então, surge o princípio da exclusão de Pauli. Pauli justamente diz que 2 elétrons apenas compartilharão o mesmo orbital se possuírem spins opostos, ou seja, eles têm que estar girando em sentidos opostos, porque se eles giram em sentidos iguais, vão gerar
campos que irão promover a repulsão. Já se girarem com spins opostos ou antiparalelos, haverá uma atração e permitirá que os dois permaneçam na mesma região. Por convenção, representa-se a seta para cima como sendo a de spin menos meio e a seta para baixo como sendo a de spin positivo mais meio. Mas isto é uma convenção adotada por alguns livros e que, em algumas questões de vestibulares, pode haver alteração desse spin, pois isso é apenas uma convenção. A regra de Rand diz que na ocupação dos subníveis, os elétrons se organizam nos orbitais vazios, mantendo sempre o mesmo spin. Os próximos elétrons ocuparão estes orbitais com spins opostos aos primeiros. Ou seja, quando eu tenho que distribuir aqui os elétrons do nitrogênio, o nitrogênio que tem número atômico 7, então ele vai ter 7 elétrons para serem distribuídos. Eu vou ter 2 elétrons no primeiro orbital, 1s, 2 elétrons no segundo orbital, 2s, e aí eu vou ter 2p3 para distribuir. Então eu vou ter 3 elétrons para distribuir do subnível P, que comporta 6 elétrons. O subnível P vai ter 3 suborbitais. Então, eu vou ter um elétron no primeiro orbital, um elétron no segundo orbital e um elétron no terceiro orbital, justamente obedecendo a regra de Rand de ocupação dos subníveis, porque eu preciso ocupar primeiro os subníveis que estão vazios, com orbitais vazios, para depois vir preencher aqueles que já estão preenchidos com o elétron de spin oposto. Veja o exemplo aqui do oxigênio. O oxigênio tem número atômico 8, então eu preciso distribuir 8 elétrons nos subníveis. Então, veja, tenho 1s2, 2s2 e aqui eu tenho 2p4, eu preciso distribuir 4 elétrons. Então, eu venho e distribuo 1 elétron, 2 elétrons, 3, e esse daqui é o quarto elétron, é exatamente o último elétron distribuído.